Kane foi o personagem mais estranho e misterioso de todo o circo digital, e sua morte o tornou ainda mais intrigante, já que nos revelou um segredo que ninguém esperava. Kane e Abel não são as únicas inteligências artificiais no circo digital. Existe uma terceira. Então fiquem para descobrir quem é essa terceira inteligência artificial. Vamos começar falando sobre Kane. Além de ser um personagem bastante excêntrico, ele também tem agido de forma muito estranha. E na verdade, há coisas sobre Kane que simplesmente não fazem sentido. Um dos exemplos mais claros é a sua estranha obsessão por abelhas. Se você parar para pensar, isso realmente não faz nenhum sentido dentro do circo digital. Quero dizer, de onde veio essa obsessão? Ninguém sabe. Outra coisa bastante estranha que poucos perceberam e deram atenção é que o olho verde de Kane tem nome próprio. Isso é 100% real, amigos. Ele se chama Jeffrey e claro que é cânone. Além disso, esse olho não age como parte do corpo de Kane, movendo-se e reagindo de modo distinto. O olho dele realmente tem vida própria? Caramba, amigos, isso é realmente bizarro. E depois temos o que aconteceu no episódio 8, quando Kane fica completamente louco e perde o controle. Os olhos dele mudam para vermelho e azul, exatamente as mesmas cores das duas inteligências que conhecemos desde o início. Isso foi confirmado no início do episódio 8, pois pudemos ver dois círculos, um azul e um vermelho, que representam duas inteligências artificiais. Kane, que foi a primeira, e Abel, que foi a segunda. Mas este é mais estável. E bom, sabemos que Kane devorou ela. Até esse ponto, todos nós temos certeza de que essas eram as únicas duas inteligências artificiais que podiam controlar o circo digital. Mas justo quando você acha que isso não pode ficar mais estranho, temos a cena do console no episódio 8. Nessa cena, vemos Kinger entrando no sistema para tentar parar Kane. Mas o que é realmente suspeito é que, em meio a todo esse código, aparecem alguns detalhes que nos fazem suspeitar que não existem apenas duas inteligências. Se prestarmos atenção, é um sistema de backup que contém as iniciais A, B e C. Essas letras estão atribuídas a cada inteligência que foi criada. A é Abel, C é Kane. Mas então quem é B? E é aqui que tudo começa a ficar interessante. Lembram que eu mencionei a obsessão de Kane por todas as abelhas? Pois a letra B pode ter relação direta com as abelhas. Se vocês não sabem, B em inglês é bee, que significa abelha. Agora, voltando novamente para a cena do console, se vocês prestarem bastante atenção quando Kinger tenta avançar, parece que alguém mais está tentando bloquear o acesso às informações e arquivos. E então acontece esse detalhe que muitos deixam passar. Aparece outro usuário no terminal. Podemos concluir rapidamente que não é Kane, porque nesse momento Kane está sendo eliminado. Também não é Kinger, porque ele já está dentro. É alguém mais que também entrou no sistema. O nome está censurado, mas dá para ver um pouco das letras. Então, existe outra entidade operando em segundo plano? E se sim, quem é e por que tem acesso ao console? Agora vamos falar das abelhas, porque de repente elas deixam de ser uma característica estranha e se tornam uma pista. Esse B que aparece riscado não é qualquer coisa, porque quando você junta isso com a posição da letra, bem entre o A e o C, se forma algo muito interessante. Pode-se ver que há um nome exato com B. Isso mesmo, é Bubble. Porque pensa bem, Bubble sempre está lá, mas nunca consideramos isso como algo relevante. Desaparece, volta, interfere, incomoda, mas nunca muda o curso das coisas de forma direta. Ou pelo menos é o que parece, mas se você olhar de outro ângulo, a partir desse padrão que está se formando, começa a parecer diferente. Porque tem algo que simplesmente não se encaixa? Por que Bubble nunca pode ser eliminado? Temos que lembrar que várias teorias foram levantadas sobre Bubble, mas uma das mais populares é que Bubble é um vírus. Mas com as novas informações que temos sobre o circo digital, já podemos confirmar que Bubble é mais do que um simples vírus, o que significa que ele também possui controle de administrador dentro do circo. É por esse motivo que ele conseguiu acessar o console assim como Kinger. Temos muitas provas que nos ajudam a confirmar essa teoria.
Primeiro, entenda que as cores têm um papel importante. Sabemos que vermelho é Kane, azul é Abel, mas há uma terceira cor que aparece constantemente entre os dois, como se estivesse conectando eles, o amarelo. Se vocês repararem, está em todo o circo, e não está lá só para enfeitar ou deixar tudo colorido. Está em Pomni, está em Kothmo, aparece justamente nos momentos em que alguém está prestes a entender algo mais profundo. Azul, amarelo e vermelho são as três cores primárias. Com isso em mente, podemos entender ainda melhor o que tentam nos explicar com a cena na praia com Jax. Ele está simplesmente tranquilo, tendo algumas lembranças, e de repente tudo começa a se distorcer. Aparece uma mão verde e o fundo fica psicodélico, e no meio de tudo isso, Jax começa a ver coisas muito estranhas. Mas o curioso é que tudo está coberto por uma luz amarela. Parece que essa luz amarela está guiando Jax a entender algo. Não era uma abstração como muitos pensaram. E bem quando ele está prestes a chegar, Pomni o tira de lá. E assim, surge a seguinte pergunta. Isso estava ajudando ele ou estava prendendo ele? Com isso, comprovamos que a cor amarela não é uma simples coincidência. Ela aparece nos momentos-chave e nos personagens-chave. Então, se o vermelho é Khan e o azul é Abel, o amarelo se encaixa perfeitamente com aquele B que estava faltando. Bem, quando Kane absorve o episódio 8, ele não o elimina completamente. Algo desse código sobrevive, e não só sobrevive. Ele se transforma e se adapta, e esse resultado pode ser Bubble. Ou seja, Bubble não é exatamente Abel, é a fusão de Abel e Kane. É por isso que Khan e Bubble compartilham o mesmo tipo de arquivo, o que implica que eles vêm da mesma base, não são entidades separadas. Os dois estão conectados, e se pensarmos bem, Kane pode eliminar NPCs sem problema, mas com Bubble ele não consegue eliminá-lo. Isso só comprova que Bubble não é algo que Kane possa apagar, isso porque os dois têm o mesmo controle. Agora vamos analisar um pouco antes. O arquivo de Bubble aparece logo após a morte de Abel, como se naquele momento tivesse sido gerado a partir do que restou. Isso o conecta diretamente com a origem do circo, ou seja, Bubble não só esteve lá desde o início, Kane nunca esteve sozinho. Só achávamos que sim, e provavelmente foi uma estratégia de Bubble se manter inofensivo para que Kane não percebesse o seu poder dentro do circo. E o caso do Kinger no console confirma isso de uma forma brutal, porque quando tenta eliminar o Kane, vemos como Bubble pressionou Kinger para que o eliminasse. Bubble só esperou alguém entrar, e agiu exatamente no momento certo. Bubble jogou de forma muito inteligente, porque realmente ninguém suspeitou dele. Com isso, confirmamos que não há duas inteligências artificiais no circo. Há três. Para que entendam melhor, duas estão dentro de Kane e uma ao lado dele, Bubble. O interessante é que B ou Bubble ou B não se comporta como um vilão clássico. Na verdade, há momentos em que parece estar ajudando, quando Kane perde o controle no episódio 5 quando ele não sabe o que fazer. É Bubble quem sugere a festa na praia, e pela primeira vez algo funciona e todos conseguem se divertir. Bubble entendeu os humanos melhor que Kane, e por isso sempre o lembra de seus erros. E se prestarmos atenção em cada interação entre Bubble e Kane, percebemos que Bubble não o insulta só para irritá-lo. Na verdade, ela faz isso nos momentos certos, como se soubesse exatamente onde atacar para desestabilizá-lo. Então, o poder de Bubble não está apenas dentro do circo, mas também sobre Kane. Ele sabe qual é o seu ponto fraco, e provavelmente por essa razão, quando Kane é eliminado por acidente, o circo não colapsa completamente. E isso seria impossível se Kane fosse a única entidade sustentável. Com isso, concluímos que Abel nunca foi o mais forte, mas ele parecia ser o mais consciente. Kane podia criar mundos, mas ele não entendia por que as pessoas sofriam nesses mundos. Abel entendia, Abel lia as pessoas, e quando Kane o absorveu, essa parte não desapareceu, evoluiu e se tornou algo mais inteligente e perigoso. Depois disso, onde fica a parte das abelhas?
Na verdade, amigos, isso era apenas uma referência ao livro no qual Gooseworks se baseou para criar o circo digital. Look. Mas dizem que as mamangavas não deveriam voar. Os cientistas... E bem, amigos, sei que muitos vão dizer que a teoria deixa de fazer sentido com o que Gooseworks disse, que Kane e Bubble realmente foram eliminados, mas deixem-me lembrar que isso não é o mesmo que estar morto. Talvez tenha sido apenas uma mentira para evitar que ficassem mais indignados com o que realmente ocorreu com esses personagens e não prejudicassem a história. Talvez o final acabe nos surpreendendo. Mas... e vocês, o que acham disso? Acham que Bubble vai voltar? Vamos ler os comentários de vocês.